Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre salmos imprecatórios, nós vamos falar sobre orações imprecatórias. Será que isso é coisa só lá do Antigo Testamento, só lá de trás, só da época de Israel? Será que hoje como igreja nós podemos orar desejando que o Senhor quebre os dentes dos nossos inimigos, mate os filhos dos nossos inimigos? Ou será que hoje prevalece então somente a questão do amar os inimigos, do dar a outra face? Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso neste vídeo. Recentemente a crentosfera aí da internet ficou alvoroçada por causa dessa questão das orações imprecatórias, dos salmos imprecatórios e tudo mais, e um monte de gente falando um monte de coisa sobre esse assunto. Mas o que a Bíblia diz e o que os principais intérpretes aí, teólogos, têm a dizer a esse respeito? Esse é o objetivo do vídeo de hoje, é isso que nós vamos trazer aqui para vocês, algumas contribuições dentro desse assunto, né? Eu fiz aqui um apanhado de algumas citações, de algumas interpretações de alguns teólogos aí dos nossos dias e até mesmo de teólogos lá de trás, do passado, para a gente tentar juntos entender isso aqui um pouquinho. Então, desde já, deixa o seu like aí no vídeo. Não é inscrito no canal, não? Se inscreve aí. Dá uma pausa aí rapidinho. Vai lá, se inscreve. Ativa o sininho para receber notificação. Compartilha, né? Tem alguém que você sabe que tem dúvida nesse assunto aí. Compartilha já o vídeo também, né? Para que, enfim, a gente consiga ajudar outras pessoas também. Mas vamos lá, vamos aqui ao nosso assunto. Não liga de eu ficar olhando muito pro lado, não, é porque tem um outro monitor aqui onde as minhas anotações estão, então eu vou precisar fazer uso de ficar olhando para lá, não tem problema. O que são salmos imprecatórios e, de uma maneira geral, o que são orações imprecatórias, né? As orações imprecatórias na Bíblia Sagrada, elas são orações, né? Essa palavra imprecação, então, ela tem um sentido literalmente de maldição, né? De praga, até um dos dicionários que eu pesquisei traz até essa questão bem literal, uma praga, uma maldição, então essas orações imprecatórias, elas são orações onde o indivíduo que está fazendo essa oração, sobretudo no texto bíblico, o salmista, mas nós temos também Jeremias, nós temos Esdras, nós temos diversos outros, apóstolo Paulo, diversos outros personagens aí com essas orações. Esses indivíduos, então, eles se dirigem a Deus, desejando, pedindo a Deus que Deus puna os seus inimigos. E essa punição, ela geralmente está ligada com uma questão de destruição do inimigo, vamos pensar assim, né? Uma questão de fazer, então, cessar aquela maldade que o inimigo está causando contra o indivíduo, mas de uma forma, então, vamos dizer assim, violenta. A linguagem é uma linguagem de embate, é uma linguagem violenta, né? Como eu falei, nós temos diversos autores falando sobre isso, mas principalmente os Salmos, né? O que nós temos como exemplo disso, então, nos Salmos? Talvez o mais famoso deles seja o Salmo 137, onde no último versículo ali, né, o salmista começa dizendo sobre o seu contexto ali na Babilônia, como exilado e tudo mais, e no último versículo ele deseja então que Deus puna os seus inimigos, aqueles que se alegraram e se regozijaram enquanto Jerusalém estava sendo destruída, e ele pede ao Senhor então que os filhos dos seus inimigos tenham a sua cabeça esmagada na pedra, né? Enfim, coisa pesada, né? Uma linguagem pesada, uma imagem muito pesada. E aí, a questão que surgiu, né, e a questão que se discute isso está restrito somente a esse contexto, né? Por que o salmista ora dessa forma, né? Porque se a gente for pensar também na argumentação mais ampla, que no Novo Testamento é mandado que ame os inimigos e tudo mais, mas se você for pensar bem, existe um princípio já desde o Antigo Testamento que fala sobre o amor ao próximo, né? Então, por que o salmista ele faz essa oração? Por que ele se dirige a Deus dessa forma, né? E uma das respostas assim, principais que se dá é que o que você tem no contexto dessas orações
é uma questão da aliança que Deus tem com o seu povo, da aliança que Deus tem com o seu povo de Israel, e que esse pedido, então, dessa destruição desse inimigo, dos filhos desse inimigo, dos bens desses inimigos e tal, ela está, então, localizada dentro de um contexto onde a preocupação é que se preserve, então, essa aliança que Deus tem com o seu povo, onde esse povo de Deus ele seja preservado, então, da destruição, para que essa aliança ela siga, ela não termine, ela não cesse ali por uma questão dos inimigos, por uma intromissão dos inimigos e tal. Salmo 69, por exemplo, que é um outro salmo imprecatório, olha o que o John Piper vai escrever. O que está em jogo nesse salmo é o fato de Davi zelar pela glória de Deus, coisa que seus adversários reprovam. Ou seja, as orações que Davi dirige a Deus, então, pedindo a destruição dos inimigos, o que está em jogo ali é o fato de Davi, então, ter esses inimigos estarem se levantando contra Davi pelo fato de Davi zelar pela glória de Deus e esses inimigos de Davi reprovarem isso. Então, eles se levantam contra ele. E aí ele vai citar Salmo 69, versículo 7. Porque por amor a ti, ó Deus, tenho suportado afrontas, meu rosto se cobriu de vexame. Aí lá no versículo 9, pois o zelo da tua casa me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. E aí o John Piper segue dizendo o seguinte, em outras palavras, seu sofrimento não é apenas imerecido, mas enfrentado precisamente por ser ele um representante de Deus. Quando Deus é afrontado, o salmista é afrontado. As pessoas que odeiam Deus também tornavam difícil a vida de Davi, pois ele representa Deus. Aí está no livro do John Piper, Moldados por Deus, né? Mente e Coração em Sintonia com os Salmos, da editora Vida Nova. Então veja, o Piper está entendendo então que essa súplica do salmista ela está num contexto então onde as pessoas que o odeiam, seus inimigos, são seus inimigos porque ele zela pela glória de Deus e eles reprovam esse zelo pela glória de Deus. Então eles são inimigos de Deus, mas o objeto que eles têm ali para derramar essa sua ira é o salmista. Então, de certa forma, eles estão afligindo o salmista, mas mirando na sua inimizade contra Deus de maneira geral. E é nesse contexto, então, entendendo isso, que o salmista vai fazer a sua oração, né, clamando a Deus para que esses inimigos sejam derrotados. Bom, é um ponto de partida, né? O Grant Osborne, na sua obra Espiral Hermenêutica, que é um calhamaço sobre interpretação bíblica, né? Ele vai dizer o seguinte sobre os salmos imprecatórios. Em geral, são salmos de lamento em que se observa a predominância da amargura do escritor e do desejo de vingança. Isso leva a declarações como as que se encontram em Salmos 137, 8 e 9. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Semelhantes declarações chocam as sensibilidades atuais e fazem com que muitos questionem os padrões éticos dos escritores bíblicos. Mas é preciso fazer algumas observações. O escritor, na verdade, derrama sua queixa a Deus em relação ao exílio. Ele também responde ao mandamento divino de Deuteronômio 32, 35, né? A mim pertence a vingança e a retribuição. E aí ele vai citar o Gordon Fee aqui, o Douglas Stuart, né, dizendo o seguinte: por fim, como Gordon Fee e Douglas Stuart observam, o autor pede um julgamento com base nas maldições da aliança, falei isso agora há pouco, que prescrevem a aniquilação completa dos transgressores, até mesmo dos membros de sua família. A linguagem hiperbólica é comum em tais passagens. Então percebe, o Osborne aqui, ele está localizando então essa questão dentro desse desejo de vingança, dentro desse desejo de retribuição, mas no sentido então de que o salmista ele não está ele mesmo aplicando essa vingança, ele não está fazendo justiça com as próprias mãos, mas ele está levando isso a Deus, ele está derramando essa sua queixa em Deus, está direcionando isso para Deus, o que vai corroborar então com a ideia bíblica que o próprio Deus estabelece de que a ele pertence a vingança. Logo, se a ele pertence a vingança, clamar a ele, pedir a ele que exerça a vingança é uma coisa correta, não fere em nada a ética bíblica, não fere em nada a moral bíblica. Mas aí a questão que surge é a seguinte: tá, isso é o que está no Antigo Testamento. E para o Novo Testamento? Será que
existe uma certa ruptura da maneira como isso era empregado no Antigo Testamento para a maneira como isso vai ser empregado no Novo Testamento? Será que no Novo Testamento a gente precisa entender de uma forma diferente? Ou a mesma aplicação que se tinha no Antigo Testamento se aplica para nós hoje? Essa é a grande questão, essa é a grande dúvida que todo mundo tem, né? E veja, a grande maioria dos teólogos, eles concordam que os salmos imprecatórios, eles têm sim uma aplicação nos nossos dias, eles têm sim uma aplicação na nova aliança, eles têm sim lugar então em nossas orações, em nossas petições a Deus. Veja o que diz o Gordon Fee. Compreendidos em seu contexto como parte da linguagem dos lamentos e usados corretamente para canalizar e controlar nossa ira potencialmente pecaminosa, os salmos imprecatórios realmente podem nos ajudar a não nutrir ou demonstrar a ira contra as outras pessoas. Então veja, ele tem a preocupação de informar o seguinte, que esses salmos devem ser compreendidos em seu contexto como parte dessa linguagem de lamento e sim, usados de maneira correta, eles podem nos ajudar a canalizar e controlar a nossa ira, que é potencialmente pecaminosa, obviamente, por causa da nossa natureza e tudo mais. E aí ele segue, olha, os salmos imprecatórios não contradizem o ensino de Jesus no sentido de amarmos nossos inimigos, que é a grande questão. Como é que eu concilio, então, esse salmo imprecatório que deseja uma maldição, uma punição para o meu inimigo, com Jesus dizendo, então, que nós devemos amar os nossos inimigos? Gordon Fee, um grande nome ainda da interpretação bíblica, tem obras aí sobre interpretação bíblica, está dizendo que não. Então, de novo, olha só o que ele diz. Os salmos imprecatórios não contradizem o ensino de Jesus. Beleza. E olha aonde ele vai basear essa sua fala, né? De forma errada, tendemos a igualar o amor a ter um sentimento carinhoso por alguém. No entanto, o ensino de Jesus define o amor de modo ativo. Não é tanto como você se sente acerca de uma pessoa, mas o que você faz em prol dessa pessoa que demonstra o amor. O mandamento bíblico é praticar amor em vez de sentir amor. Beleza. De modo semelhante, os salmos imprecatórios nos ajudam quando sentimos a ira e não praticamos a ira. Podemos expressar francamente a nossa ira diante de Deus, não importa quão cruéis e odiosos nos sintamos, e deixar Deus cuidar da justiça contra aqueles que abusam de nós. O inimigo que continua a fazer o mal, aproveitando-se de nossa paciência, está realmente em graves apuros. E aqui ele vai citar Romanos 12, 19 e 20. Né? Então, perceba, a argumentação do Gordon Fee aqui, então, é que os salmos imprecatórios, eles são sim para serem usados hoje, e eles são sim para que nós possamos expressar francamente a nossa ira diante de Deus, no sentido de não praticarmos essa ira, mas expressarmos, direcionarmos para Deus essa ira que sentimos dentro de um contexto, obviamente, onde realmente estamos sendo afligidos, estamos sendo atacados, enfim, prejudicados de alguma forma. E aí, citando novamente o Grant Osborne vai dizer o seguinte, em resumo, esses salmos não contradizem realmente o Novo Testamento, que ensina a amar os nossos inimigos. Ainda que possamos mostrar nosso rancor para Deus, o mesmo ato abre a porta para atos de bondade. Na realidade, a meditação sobre esses salmos e sua aplicação poderiam ser terapêuticas para os que passam por experiências traumáticas. Despejando a natural amargura em Deus, a vítima poderia tornar-se livre para, entre aspas, amar o não amável. Aí ele vai citar Davi como exemplo disso aqui, por exemplo, que foi um homem que compôs muitos desses salmos imprecatórios, mas que, no sentido prático, em relação a Saul, por exemplo, ele demonstra amor, ele demonstra compaixão e clemência por Saul. Enfim, você percebe então que esses teólogos estão mostrando que existe uma aplicabilidade disso, então, para nós hoje, no sentido de que essa nossa ira, essa nossa indignação, ela seja sim direcionada a Deus, num sentido aqui, ampliando um pouco essa ideia, do nosso senso de justiça, do nosso desejo de justiça, nosso desejo por justiça. Né? O Piper também ele vai dizer uma coisa interessante, que
punir os malfeitores, então castigar os malfeitores é algo que cabe a Deus e é algo que Deus faz com toda a verdade e com toda a sua equidade. Logo, então, se Deus faz isso, se Deus é aquele que devidamente pune o malfeitor, se Deus é aquele que devidamente castiga o malfeitor, se é justo que Deus faça isso, logo, por que nós não poderíamos desejar que isso seja feito? Né? Em que sentido que ele está dizendo isso? Se Deus faz isso, é porque isso é uma coisa correta a se fazer. Por que nós, então, não vamos desejar que isso seja feito? Por que nós vamos querer estabelecer um padrão diferente daquele que Deus estabeleceu? Tendo em mente, então, que não está inserido aqui a noção errada e pecaminosa de justiça com as próprias mãos e ativamente você, enfim, querer levar essa retribuição. Não, mas no sentido de que desejar que Deus o faça, desejar que Deus o puna. Você tem, por exemplo, um camarada que é um estuprador, um camarada que entra numa escola aí, por exemplo, e mata crianças, assassina crianças, faz crueldade com crianças e tudo mais. Se a Bíblia Sagrada mostra isso como sendo uma transgressão, um pecado, e diz pra gente, nos garante que Deus vai punir esse pecado, por que nós não podemos desejar, então, que isso aconteça? Por que seria errado, então, clamar a Deus para que a justiça seja feita? Por que seria errado, então, clamar a Deus para que ele derrame, sim, a sua mão justa, forte e poderosa contra os malfeitores? Isso não estaria, de forma nenhuma, então, contrário ao que traz as Escrituras Sagradas. Mas como fica, então, por exemplo, a fala de Jesus sobre amar os inimigos, sobre amar os que nos perseguem? Como que a gente encaixa esse senso, esse desejo por justiça com esse pedido do Senhor Jesus, com essa diretriz do Senhor Jesus? Bem, gente, e aqui de novo citando o Piper, né? Isso é uma coisa que o Piper resolve de uma maneira muito simples. A noção que o Piper vai trazer, e eu concordo plenamente com ele nessa questão, é que você tem duas questões. Você tem a questão do ímpio, então, que comete essas impiedades, essas injustiças, e que deve sim ser clamado por justiça. E você tem a questão daquele que se arrepende dos seus pecados, que se arrepende das suas más ações, das suas transgressões. Nós devemos sim orar para que os transgressores, para que os ímpios, eles se convirtam, eles se arrependam, eles reconheçam as suas práticas, as suas ações pecaminosas e se voltem para Deus. Nós devemos sim, no contexto que nós estamos inseridos, quando formos então feridos, quando formos então afrontados, quando formos então agredidos, quando formos então confrontados de uma forma maliciosa e pecaminosa, nós devemos sim, quando há uma postura de arrependimento da outra parte, perdoar, né? O perdão, ele é irrestrito, o perdão, ele é incondicional. Nós devemos perdoar e devemos desejar que as pessoas então se convertam para que recebam também o perdão de seus pecados diante de Deus. Mas se você está num contexto onde não há arrependimento, onde o que há é uma perpetração do mal, você deve sim orar para que haja o arrependimento e continuar orando, mas isso deve ser conciliado sim com o senso de que justiça deve ser feita. Deus deve julgar, Deus deve punir os malfeitores, Deus deve castigar aqueles que insistem em fazer o mal. E isso de maneira nenhuma é uma ação incoerente. A oração pelo arrependimento, pela conversão, com a oração pedindo então a punição, de maneira nenhuma isso é incoerente. Isso é bíblico, é isso que a Bíblia manda a gente fazer. Só que o que acontece é que as pessoas, às vezes, elas se sentem atraídas por escolher uma coisa ou outra. E a Bíblia não nos orienta a escolher uma coisa ou outra. Muito pelo contrário. Quer ver? Quando você pega, por exemplo, Apocalipse, né? Vai lá em Apocalipse 6, por exemplo, versículo 9 e 10. Olha o que o texto bíblico diz. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Olha o que diz o texto. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram.
clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, é uma visão daqueles então que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, que estão salvos, estão guardados com o Senhor na glória, mas lá na glória, salvos, após enfrentarem a morte, eles estão clamando por justiça. Eles estão desejando por justiça. Eles estão clamando que o Senhor Deus julgue e vingue o sangue deles que foi derramado de forma injusta por causa da palavra de Deus. Então veja, não é um contexto de um salmista enfrentando guerra, enfrentando batalha, né, que alguns, enfim, desconsideram. É um contexto de almas salvas redimidas já no céu, já na eternidade, clamando por justiça, clamando que justiça seja feita. Brennan Ellis e Mark Ward, na obra Oração na Vida da Igreja, eles vão comentar o seguinte: as orações imprecatórias não refletem um espírito do Antigo Testamento que esteja em desacordo com o espírito do Novo Testamento. A linguagem ilustrativa pode ser muitas vezes metafórica. Por exemplo, orações para que Deus quebre os dentes dos ímpios, Salmos 58,6, pode implicar desvincular os ímpios, debilitando sua capacidade de causar dano. As orações imprecatórias expressam a. Um espírito de mansidão e deferência a Deus como juiz final, um desprezo sagrado e divino ao mal, C. Um desejo de vindicação divina, não vingança pessoal. D. A fé e a confissão de que Deus certamente julgará os resolutamente maus. Perceba, pessoal, diversos, então, autores, diversos teólogos aqui concordando que orações imprecatórias, elas são válidas sim, elas não estão restritas à antiga aliança, né? Sabe, ficar insistindo nisso é tentar causar uma ruptura entre Antigo e Novo Testamento, que de forma prática não existe, né? Elas devem, então, sim, ser feitas obedecendo alguns critérios, obedecendo, então, alguns contextos de acordo com os contextos que elas aparecem no texto sagrado. João Calvino, comentando o Salmo 137, aquele texto de esmagar, então, as criancinhas, ele vai dizer o seguinte, olha: querer que as criancinhas terras e inocentes fossem lançadas e esmagadas nas rochas, talvez pareça conter um sabor de crueldade. Porém, o salmista não fala sob o ímpeto de um sentimento pessoal e emprega somente palavras que Deus mesmo havia autorizado. Portanto, isso é apenas a declaração de um juízo justo, semelhante às palavras de nosso Senhor, quando disse, abre aspas, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Fecha aspas, Mateus 7, versículo 2. E para a gente fechar, então, as citações, eu quero citar aqui uma referência que está na Bíblia de Fé Reformada, editada ali pelo R.C. Sproul, que foi lançada pela editora Fiel. Olha só. Alguns salmos, chamados salmos imprecatórios, clamam não somente que os justos sejam vindicados, mas também que Deus puna os perversos. Tais orações refletem a convocação de Israel para a guerra santa como instrumento do juízo de Deus. Com a vinda de Cristo, para suportar o juízo de Deus, a batalha do povo de Deus continua, mas agora é dirigida primariamente contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em sua batalha, os cristãos recebem a ordem de abençoar seus inimigos pessoais, vencendo o mal com o bem. Os teólogos estão divididos sobre se há circunstâncias nas quais os cristãos podem usar os salmos imprecatórios contra os inimigos da igreja na nova aliança. Aí veja o que ele vai dizer. Se há lugar para tais orações, é preciso ter duas coisas em mente. Em primeiro lugar, como na antiga aliança, os salmos imprecatórios não devem ser usados contra o inimigo que cause problemas ao povo de Deus, aqui no sentido individual que ele está dizendo. Antes devem ser usadas em relação a inimigos que, de modo flagrante e impenitente, são maus em suas ações contra a Igreja de Cristo. Segundo, ao fazer uso dos salmos imprecatórios, deve-se permitir sempre que o Senhor os responda por redimir nossos inimigos através do juízo, justamente como fez por nós, né? A ideia aqui, então, é que sempre haja esse desejo de redenção, de conversão, né? Para que aconteça, então, o perdão, a restauração. Podemos orar os salmos imprecatórios hoje, podemos ter orações imprecatórias hoje, em que contexto que isso pode acontecer na nossa vida hoje, na era da igreja? Bem, levando em conta tudo que a gente viu aqui, né,
e enfim, e todo o contexto do que a Bíblia fala, de Gênesis a Apocalipse sobre isso, a gente pode entender então que num contexto onde há então um malfeitor, num contexto onde a igreja do Senhor então está sendo impedida de avançar com a pregação do Evangelho, de avançar com o seu trabalho de adoração a Deus, num contexto onde pessoas inocentes estão sendo massacradas, estão sendo, né, destroçadas por homens maus, por governos malignos, né? Pode sim ser feito então a oração para que Deus entre com justiça, para que Deus julgue, para que Deus puna esses malfeitores, para que Deus quebre esses malfeitores, né? Sempre unindo a isso então o desejo de que as pessoas, os indivíduos, eles se arrependam dos seus pecados, eles sejam alvo então do nosso amor, eles sejam alvo então dessa nossa súplica a Deus para que também se arrependam, para que reconheçam as suas ações más, reconheçam o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, se arrependam dos seus pecados, parem então com essas ações más e se unam a nós no serviço a Deus. Mas então, havendo essa continuidade dessa maldade, esse coração então impenitente, e que essas ações então estão contribuindo no sentido coletivo para o mal, para prejudicar as pessoas, deve-se sim orar e desejar que Deus os puna, porque Ele o fará. Ainda que para nós pareça que está demorando que a justiça seja feita, mas o Senhor é que fará a justiça, como Ele mesmo diz em sua palavra. A Ele é que pertence a vingança. Tá bom? Vou deixar listado aqui as obras que eu citei, as obras que eu consultei, né? Você pode pesquisar aqui também. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto aí. Vamos seguir a nossa conversa por aí. E tchau, até os próximos vídeos deste canal.